Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, então, à nossa aula Tópicos Especiais em Engenharia de Software 2. Deixa-me aqui preparar o nosso ambiente de forma a que a gente possa começar a nossa aula. Eu me chamo Yara Carnevale de Almeida. Trago para vocês aqui uma citação do Somerville que eu gosto muito e que eu espero que seja o lema da nossa disciplina. Então, é claro que ainda há problemas com os projetos de software. No entanto, não devemos deixar que esses problemas ofusquem os verdadeiros sucessos na engenharia de software e os métodos e as tecnologias impressionantes de engenharia de software que foram desenvolvidos. Nós vamos trabalhar na aula de hoje, então, sobre o Lean, mais especificamente Lean Startup e a entrega de software. Então, o termo Lean, ele pode ser traduzido por enxuto. O método Lean, então, ele institui o uso de recursos necessários para a realização de um determinado trabalho, etapa ou processo, bem importante, evitando desperdícios. O que eu gosto muito dessa proposta para o processo de desenvolvimento de software é que eu consigo associar, então, o método Lean ao manifesto ágil, porque ele também prevê uma série de práticas para enxugar e para dar mais leveza, então, ao processo de desenvolvimento de software. O conceito Lean, então, ele começou a ser utilizado na década de 1980, okay? Ele foi denominado como manufatura enxuta. Em inglês, vocês já devem ter ouvido o termo Lean Manufacture, okay? Em que, na época, o objetivo era otimizar a produção de veículos da indústria japonesa. Então, eu deixo aqui para vocês o livro, né, para quem tiver curiosidade. Então, o livro A Máquina que Mudou o Mundo, ele foi lançado em 1990 pelo professor James P. Wachman, de Massachusetts Institute of Technology. Então, ele divulga essa cultura Lean. O livro teve coautoria, então, do Daniel T. Jones e o Daniel Ross, em que este livro ele detalha o estudo feito na indústria automobilística e principalmente olhando então para a Toyota. Então é uma curiosidade, recomendo quem se interessar pelo assunto. Para a nossa área, digamos assim, mais especificamente o Lean Startup, então ela é uma proposta bem mais recente. Então foi lançado em 2011 por Eric Rice, ele é empreendedor do Vale do Silício. Então, ele criou esse conceito, lançou o livro que se tornou um best-seller, né? Então, a Startup Enxuta. Eu recomendo fortemente que vocês leiam este livro, principalmente se vocês têm interesse no processo de desenvolvimento de software enquanto startup. Então, esse livro, ele combina técnicas de marketing, tecnologia, gestão e startup. O grande objetivo aqui, então, é criar uma metodologia mais universal. Isso significa que não se aplica só a empresas de informática, mas empresas de forma geral, inclusive empresas de grande porte, ok? E a proposta é ser, então, uma poderosa ferramenta para melhorar os resultados do empreendimento. Trago aqui para vocês um vídeo para vocês conhecerem, então, o autor dessa proposta. Vocês vão ver que ele é uma pessoa jovem, né? Mas é uma pessoa extremamente inovadora e conseguiu, através da proposta dele, da forma que a proposta for feita, realmente ter uma grande adesão, uma grande aceitação. Então, o Lean Startup, ele oferece uma abordagem científica para criar e gerenciar startups
E, bem importante, colocar o produto desejado nas mãos dos clientes com uma maior rapidez. Então, o método Lean Startup, ele ensina, então, como conduzir. E é bem importante, pessoal, uma startup. Então, como dirigir, quando virar e quando perseverar, né? E fazer crescer um negócio com a aceleração máxima, ok? Aqui é bem importante, obviamente, por causa, enquanto startup, né? Então, o grande objetivo aqui é o desenvolvimento de novos produtos, ok? O que acontece? Quando a gente é uma startup, quando a gente quer lançar um produto, e acontecia muito, né? Ainda acontece, infelizmente, ok? Que há todo um investimento, há todo um esforço de tempo e financeiro para conseguir lançar um produto e, muitas das vezes, esse produto acaba não tendo a adesão suficiente. Então, a proposta do Lean Startup é similar lá à metodologia ágil, eu trazer, então, o cliente para dentro dessa proposta, né? Então, como eu não tenho um cliente pagante, eu vou trazer um cliente em potencial, em que, através do feedback, crítica construtiva desse cliente, ok? E por que crítica construtiva? Porque ele vai ter interesse que esse produto chegue ao mercado de forma a vir resolver o problema dele. Então, é muito importante, o método Lean, então, ele está apoiado em 3 grandes pilares, né? O primeiro pilar é enxugar o modelo de negócio com o Canvas. No segundo, então, é testar as possibilidades com o Customer Development, que foi o que eu falei para vocês. Então, eu tenho uma categoria de cliente, que ele também chama de cliente em potencial, que eu trago, então, para o processo do desenvolvimento do produto, né? E, por fim, o último pilar é adotar o desenvolvimento ágil, ao qual vocês já têm conhecimento. Bom, então, no primeiro pilar, né, enxugar o modelo de negócio com o Canvas. Então, é muito importante que antes de eu lançar o produto, e mesmo que eu tenha feito uma pesquisa para verificar realmente se o problema que eu enxergo, ou melhor ainda, se a solução para o problema que eu visualizo, se realmente ela vai ter uma adesão, se realmente eu tenho um grande número de clientes que depois vão estar interessados na minha solução. Então, mesmo que eu tenha hipóteses, ou até mesmo que comprove essas hipóteses através de, por exemplo, uma aplicação de questionários junto a uma população em que eu sei que nessa população eu tenho clientes em potencial, né? É importante eu conseguir consolidar, então, ao invés de eu ter um longo relatório, eu consolido, então, um plano de negócios utilizando a ferramenta Canvas, né? Então, eu crio o meu modelo, ou seja, um diagrama onde eu vou conseguir ali criar valor para o produto, para a empresa e para os clientes. Eu deixo aqui para vocês um vídeo curtinho, que é um vídeo 2 minutos e 20, em que tem ali uma breve descrição de cada um dos campos do modelo Canvas. Então, eu acho que ele está sucinto, mas ele está realmente bastante claro para vocês compreenderem o que se pretende, então, nesse modelo de negócio Canvas. Então, de uma forma bastante simplista, então, é um quadro, né, que nesse quadro eu tenho diversos campos aos quais eu tenho que conseguir reconhecer, então, quais são os meus clientes, quais são os meus parceiros, qual é o valor que eu vou conseguir atribuir a esse projeto no final e qual é o valor que o meu produto tem. E aqui eu trago para vocês, então, a página do Sebrae. O Sebrae, ele propõe, então, um modelo de negócios, ele chama de Sebrae Canvas. Okay? Esse software, ele é gratuito, acesso online, e que também tem toda uma explicação, tem pequenos videozinhos, tutoriais, para vocês conseguirem construir, então, o modelo de negócios de vocês. Okay? Então, aqui tem uma descrição das funcionalidades, em que vocês conseguem, então, ir colocando os diferentes elementos. Vocês vão ver aqui, eu achei bastante pertinente, ele traz quais são as perguntas que têm que ser respondidas para cada um desses campos, o que facilita bastante, então, a construção do modelo de negócio de vocês. Traz também
um pequeno vídeo como é que eu consigo utilizar o Sebrae Canvas. Então, é uma forma de vocês conhecerem a ferramenta, principalmente porque faz parte do mapa que está proposto para a nossa disciplina, para a construção do mapa que está proposto na nossa disciplina. O segundo pilar, que é muito importante aqui, então vai ser eu testar as minhas possibilidades, então, com o Customer Development ou, digamos, com o cliente em potencial. Então, eu vou ter um desenvolvimento com clientes. E se vocês se lembram lá, a metodologia ágil, ela também traz essa proposta, o que facilita muito, né, num processo de desenvolvimento de software. Então, eu seguir o Lean Startup e ter, então, a metodologia ágil no meu processo de desenvolvimento do meu produto de software. Né? Então, a proposta do Customer Development é eu trocar, então, informações com clientes em potenciais, compradores, parceiros, de forma a eu conseguir, então, ter a crítica construtiva, né, para todo e qualquer elemento do meu modelo de negócios. Então, aqui é muito importante eu ter características, então, do produto, de preços, como é que vai ser o meu canal de distribuição, quais vão ser as estratégias econômicas para a aquisição dos meus clientes. O que é muito importante aqui, então, é eu adotar, como eu havia dito para vocês, o desenvolvimento ágil. Né? Então, são práticas que acompanham, então, esse desenvolvimento com o cliente. Então, a proposta é de que o desenvolvimento seja feito de forma iterativa e incremental. O desenvolvimento com o cliente. Eu trago aqui para vocês, então, também mais uma bibliografia, né, em que ele foi proposto pelo Stephen Gary Blank, okay, em que ele observa e experimentou no ambiente de novas organizações. E eu trago uma citação que eu achei bastante importante do livro. Então, o maior fracasso ocorrido não era em função da falta de produto, tecnologia e funcionalidade, mas sim de mercado. De ter pessoas que enxerguem nas soluções apresentadas algo que resolva o seu problema real. O cliente deve estar disposto a pagar e a quantidade de clientes deve representar um volume que sustente o negócio. Então, no momento que eu trabalho com essa proposta de desenvolvimento com clientes, é muito importante, né? Eu tenho que conseguir garantir que eu vou ter um número de clientes dentro de uma população que tem um determinado problema, né? Então, um número de clientes suficientes que garantam, então, que a minha startup depois venha a se tornar uma empresa. Então, desenvolvimento com clientes, ele pressupõe, então, duas grandes fases, que na primeira fase, então, eu tenho a busca pelo negócio, na segunda fase, eu tenho o crescimento do negócio. E aí, se vocês veem, nas duas fases, eu tenho, então, cada uma delas tem 2 passos. Então, na primeira fase, eu tenho o primeiro passo, que é a descoberta do cliente. Então, lembrem, eu preciso ter, então, o meu cliente em potencial. Depois, descoberto esse, eu parto, então, para o segundo passo, que é a validação do negócio, ok? E o que é muito importante, eu posso ter em qualquer um desses passos, eu posso ter um momento de parada, do tipo, ok, eu não vou conseguir avançar porque este produto não vai ter adesão suficiente, esse produto não conseguiu ser validado enquanto negócio, enquanto gestão de negócios ou até mesmo no momento de empresa ou no momento de crescimento de empresa. Então, eu vou estar constantemente, no momento que eu estou daquele passo, eu vou estar realmente validando, verificando se o produto que eu quero lançar no mercado realmente se está seguindo os passos previstos para que eu consiga constituir aquele produto como um produto com um valor que vai ter aceitação e que me conduza de startup para empresa. Então, o que é muito importante nessa primeira fase é o olhar ali de iteração. Então, é onde eu tenho a aprendizagem, é onde eu tenho a descoberta. Se vocês prestarem atenção ali, eu tenho do passo 2 para o passo 1, eu posso ter um retorno, né? Um retorno enquanto pivô, ok? Porque eu posso ter descoberto o cliente, eu posso ter, digamos assim, identificado, né, que aquele meu produto pode ser lançado,
mas no momento que eu vou validar ele enquanto negócio, eu não tenho um feedback tão positivo quanto desejado, e isso significa que eu tenho que retornar, então, para o passo 1, para, por exemplo, abandonar a proposta ou refinar a proposta para depois validá-la novamente. Já na segunda fase, então, enquanto crescimento do negócio, então no passo 3 eu vou estar fazendo a gestão do negócio, eu ainda sou uma startup, eu ainda estou lançando o meu produto no mercado, né? E conforme a adesão, eu posso verificar, então, que a empresa cresceu o suficiente para deixar de ser startup e passar a ser reconhecido como uma empresa que lançou um produto no mercado. Então, essa fase ela é reconhecida como um momento de execução, crescimento e escala, ou seja, eu vou aumentar a escala da minha empresa, vou aumentar a proposta do meu produto. Então, aqui eu trago um pouquinho mais de detalhe cada uma das fases. Então, enquanto desenvolvimento com o cliente, como eu já havia dito para vocês, eu tenho que descobrir, então, os clientes em potenciais antes de começar a desenvolver o produto propriamente dito. Né? Então, aqui o que é muito importante é eu, enquanto startup, eu conseguir resolver ou identificar, melhor ainda, um problema de negócios junto a uma população grande o suficiente que justifique, então, todo o processo inicial, todo o investimento inicial para a criação de um produto. Então, esse produto pode resolver, mesmo que ele seja, então, até mesmo, inclusive, para um novo público. Então, se vocês pensarem, nós estamos agora num período de pandemia, né, em que houve uma necessidade em função do distanciamento social, houve uma necessidade, uma demanda muito grande por produtos de software que permitissem, então, que muitas organizações conseguissem manter, digamos assim, o seu produto à venda, o seu negócio à venda, o seu processo, digamos assim, ainda ativo. Então, nesse período da pandemia, está havendo uma necessidade, uma requisição muito grande por novos produtos de software que venham atender, então, a essas necessidades de organizações continuarem atendendo, continuarem prestando serviços, mesmo com o distanciamento social. Então, é muito importante nesse processo como um todo descobrir o que os clientes querem. Eu diria mais ainda, eu diria descobrir a dor do cliente, ok? Para eu conseguir vir, então, a resolver esta dor apresentando um produto que resolva, então, este problema. Então, eu tenho que pesquisar o mercado para eu conseguir, e aí vocês têm que ter atenção, para eu ver se já não existem soluções similares, ok? Porque nesse contexto de soluções similares, eu tenho que identificar o que esses produtos fazem, o que esses produtos têm de bom para eu conseguir trazer no meu produto, quais são as deficiências que esses produtos têm, para eu ver se eu consigo resolver essas deficiências e com isso valorizar mais o meu produto. E, obviamente, pensar sempre, então, num preço competitivo. Então, é muito importante eu conseguir realizar estudos com grupos focais para eu conseguir, então, junto a esses clientes e potenciais, ver se realmente, com a apresentação do meu protótipo do produto, se eu consigo atender às necessidades. Obviamente, se a resposta for negativa, então eu posso descartar o produto ou até mesmo reiniciar o projeto, rever a proposta ao qual eu pretendo. Se a resposta for positiva, então, muito importante, eu tenho que olhar, então, as críticas recebidas, modificar, adaptar o meu produto, de forma, então, eu satisfazer esse público-alvo. Como eu disse para vocês, então, na validação do negócio, aqui é muito importante, eu tenho que montar um roteiro de vendas preliminar, com metas de curto e longo prazo, antes mesmo do lançamento do produto em pequena escala. Né? Então, o que é importante aqui é eu conseguir vender esse produto para consumidores dispostos a comprar ainda no início do desenvolvimento. Né? Então, é aquele olhar clientes em potenciais que eu sei que eu vou ter uma grande adesão.
Muito importante ainda nessa etapa, nesse passo, né, é eu apresentar o meu produto e o modelo de negócio para analistas, ok? Porque eu tenho que, então, a partir dos meus clientes e potenciais, a partir dos meus analistas, eu verificar, ok, eu vou abandonar a campanha porque ela não é realista, ou então eu vou modificar o meu modelo de produto baseado nas respostas objetivas. Então vocês veem que eu constantemente eu estou validando a minha proposta e eu estou validando a minha proposta junto a clientes, junto a especialistas. Então, os clientes em potenciais, eles podem ser identificados pelas seguintes características. Então, obviamente, ele tem um problema, eles entendem que ele tem este problema e que eles estão procurando ativamente por uma solução, né? Em que juntos eles conseguem, então, colaborar para a construção de uma solução provisória e que eles conseguem, então, adquirir um orçamento para essa solução, para resolver o orçamento. Então, vai ser para estas pessoas, esses clientes potenciais, aos quais eu vou trabalhar, eu vou receber o meu feedback positivo, ok? O desenvolvimento com clientes, então, já na segunda fase, então, a gestão de negócios. Então, ela consiste em lançar o produto em maior escala. No final dessa fase, então, eu vou avaliar o sucesso do lançamento do produto e, obviamente, pode ser que eu tenha que modificar a estratégia quando for necessário. Ainda sou uma startup. O crescimento da empresa, então. Eu vou procurar expandir a base de clientes para eu conseguir gerar, então, uma expansão. Então, é importante que nessa fase eu consiga desenvolver uma cultura de gestão centrada na missão da empresa. E eu tenho que continuar inovando, prestando atenção e respondendo às demandas dos clientes, sem deixar de avaliar o progresso. Então, de novo, o que vocês viram é que em cada um dos passos eu tenho um olhar diferenciado, mas eu tenho que constantemente estar, então, verificando. Eu trago aqui para vocês, então, gostei muito dessa proposta enquanto desenvolvimento veloz e responsivo, né, o desenvolvimento com o cliente. Então, que eles vão mostrando ali as etapas em que, na geração de cada um dos passos, eu tenho condições, então, de passar para o passo seguinte. Muito importante, pessoal, nessa proposta do Lean Startup. Né? Então, no final disso, eu sempre vou ter um produto mínimo viável, ou seja, eu vou ter um MVP. Né? Então, em inglês, o termo é Minimum Viable Product, em que o mínimo ele é compreendido como o menor tamanho possível, que possa ser entregue no menor tempo possível. O viável. Ele tem uma proposição de valor importante o suficiente para que o meu cliente, ou seja, o meu principal cliente, adote esse possível. E, se possível, gerando receita. O product. O olhar aqui é que as funcionalidades ao qual esse MVP é entregue, então elas têm que ser assemelhadas a um produto coeso e útil. Significa que as funcionalidades elas têm que ser as mínimas, mas elas têm que ter, então, valor. Ou seja, as funcionalidades, o conjunto de funcionalidades que está sendo entregue vai ser visto como sendo um produto. Isso aqui é muito importante, ok? A fonte é oficial do Sebrae, eu deixo ali o link para vocês enxergarem, e o Sebrae aqui salienta que tem visões errôneas com relação ao que significa ser um produto mínimo viável. Então, um MVP ele possui funcionalidades mais simples e é o menor produto possível ou com uma versão criada em poucos dias. Abandonem esta ideia. Inclusive, eu coloquei em vermelho por causa disso. Então, o Sebrae salienta que o conceito do MVP vem sendo confundido com uma versão do produto com funcionalidades mais simples para ser entregue mais rápido. As técnicas de validação de hipóteses são quase sempre comparadas a de pesquisas simplificadas de mercado. E o conceito Lean é confundido com barato,
ou seja, usar o mínimo de capital no projeto de startup. Então, a próprio Sebrae salienta, tenham atenção, abandonem essa ideia simplista do que é um MVP. Além disso, então, ele salienta que deve-se integrar o entendimento mínimo a outros dois conceitos, que é o produto e o viável. Então, exige-se um esforço consciente para encontrar um ponto de equilíbrio, algo que o cliente dá valor, usando o menor número de recursos e no menor tempo possível que se assemelhe a um produto. E isso significa não uma lista de funcionalidades disponíveis para o uso. Eu deixo aqui para vocês, então, o link do Lean, né, para vocês interessando-se por essa proposta, para vocês acompanharem as inovações, as alterações que são dadas dentro dessa proposta Lean. Então, pessoal, com isso, eu termino, então, a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa proposta do Lean Startup e, principalmente, dentro de um contexto que pode ser aplicado ao processo de desenvolvimento de um produto de software. Até a nossa próxima aula, pessoal. Tchau! EAD, Unicentro, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.